redação da Globo Rural, a gente parte agora a falar com a Mariângela Hungria, pesquisadora brasileira que acaba de ganhar um prêmio considerado um Nobel da Agricultura, o Prêmio Mundial da Alimentação. Ela é a primeira mulher brasileira a ganhar esse prêmio e vai contar pra gente o que significa e o quão importante ele é para a ciência brasileira continuar avançando no país. Vamos lá? Olha, é indescritível, a ficha ainda não caiu, tá? Porque é uma coisa que eu jamais esperaria, né? Porque até durante a conversa, vamos conversar sobre isso, eu fui sempre muito, eu acho que foi muito pela crença e perseverança em trabalhar com o que eu sempre acreditei, que era biológicos na agricultura, então nunca desviei do caminho, né? Sempre foram assim mudanças de paradigmas que foram ocorrendo antes. Eu sou de uma época, fiz agronomia, numa época que era químicos, mas eu já acreditava nos biológicos e sempre trabalhei com isso. Então, tive a oportunidade de na carreira conseguir grandes avanços, porque a ciência se constrói pouco a pouco e eu pude ir caminhando nas novas descobertas dos biológicos. Eu acho que hoje o Brasil é líder no uso de biológicos na agricultura e eu acho que então isso é um prêmio que foi dado primeiro a realmente ter perseverado, segundo a ter recebido pesquisa, apoio da minha empresa, Embrapa, todos esses anos para fazer essas pesquisas, e ao agricultor, né, que acreditou e adotou essas tecnologias. Agora, eu não sou a primeira brasileira, já tiveram 2 brasileiros em 2006, o que aumenta ainda mais o tipo, são pessoas brilhantes que já ganharam. Em 2006 foi o Alisson Paulinelli, que foi nosso ministro da Agricultura, e um grande líder, até ajudou na criação da minha empresa Embrapa, junto com um colega da Embrapa Cerrados, o Edson Lobato, e um americano. Nesse ano foram 3 laureados, mas o americano também trabalhando com pesquisas no Cerrado, e eles ganharam por abrir essa nova fronteira, estabelecer, né, os princípios da agricultura tropical, né, então pela abertura do Cerrado, pelas pesquisas lá. E depois a gente teve o presidente Lula junto com o presidente de Gana, pelos esforços deles em acabar a fome em seus países. Então, eu, a terceira, e mulher, numa área bem masculina, nossa, me sinto ainda mais privilegiada. Quando eu fazia a agronomia, a gente estava vivendo ainda os reflexos da Revolução Verde, de Norman Borlaug, que até é a fundação e quem dá esse prêmio. E que foi maravilhoso, porque tirou milhares de pessoas, milhões de pessoas da fome, mas era baseado em melhoramento e no aporte de químicos, especialmente fertilizantes nitrogenados. Então, toda a visão era químico. E eu sempre, desde criança, eu queria estudar microbiologia e aplicada à produção de alimentos, daí quando entrei na agronomia. E qual era a visão? Era a visão que jamais a gente conseguiria fazer uma agricultura de larga escala, importante, com produtividade, à base de biológicos. Você teria que usar muitos químicos. E eu falei, mas eu quero usar biológicos. Mas qual que foi então o diferencial que eu acho que apliquei na minha pesquisa e que a gente aplicou no Brasil? A gente não procurava biológicos mais direcionados àquilo que o agricultor nosso quer. O agricultor quer altos rendimentos. Eu não posso chegar para um agricultor, eu não consigo, eu tenho bastante experiência com o agricultor. Se eu chegar para um agricultor e falar assim, você vai melhorar a saúde do seu solo, o legado para os seus filhos, mas você vai produzir menos, ele não aceita. Então eu tenho que falar, você vai produzir igual ou mais e ainda vai ajudar a saúde do seu solo, o legado e tudo, daí ele aceita.
Então a nossa visão sempre foi uma visão muito diferenciada do mundo, que era de altos rendimentos. Não adianta, se eu não tiver altos rendimentos usando esses biológicos, eu tenho que achar outra estratégica. E nós conseguimos provar isso. Hoje somos aí, no meu caso, né, que trabalho na Embrapa Soja, a gente conseguiu maior produtor, maior exportador e o maior de todos do mundo em contribuição biológica com essas bactérias nossas que dão nitrogênio para a soja. A maior contribuição mundial de processo biológico ocorre com a gente. Não, ele começou, na verdade, ele começou com controle biológico, que eu usava o baculovírus. Tá? Então, isso aí... E por que é importante? Porque isso aí é uma coisa realmente lá da década de 70, e isso tudo da gente sempre ter ensinado ao agricultor que existem soluções biológicas. O nosso agricultor ficou acostumado com a ideia e ele é muito mais receptivo do que os outros agricultores do mundo inteiro a aceitar isso, porque ele já testou e viu. Então, em controle biológico, nós temos também uma alta taxa de adoção. E no caso meu, que são das bactérias promotoras do crescimento de planta, que substituem total ou parcialmente os fertilizantes químicos, a gente também tem uma longa tradição que começou lá na expansão da cultura da soja no Brasil, porque tinham 2 microbiologistas lá que convenceram a comissão da soja a utilizar essas bactérias, então, e que a gente foi dando continuidade nessa visão, entendeu? Que teria que ter altos rendimentos, mas por via de micro-organismos. Hoje já estamos aí com quase cinco décadas de pesquisa, e não é só pesquisa, isso que é muito importante e é outro do nosso diferencial. Nós temos poucas pessoas relativamente fazendo pesquisa, muito poucas. Pra você ter ideia, eu estou na Embrapa há mais de 40 anos. Quando eu entrei, nós tínhamos mais de 10 mil pessoas trabalhando na Embrapa em pesquisa. Olha quanto que a gente aumentou em área, em produtos, tudo, desde a criação da Embrapa, né, que agora fez 52 anos, mas o nosso pessoal reduziu. Hoje a gente está só com 7 mil pessoas. Por exemplo, o nosso quadro na Embrapa Soja é o mesmo da época que a gente tinha que atender 3 milhões de hectares, é o mesmo número de pessoas do que hoje que a gente tem que atender 47 milhões de hectares. Então a gente virou tem que fazer tudo. Então nós fazemos eu, por exemplo, eu faço o genoma das minhas bactérias, faço a pesquisa básica para entender até como que eu vou poder melhorar mais rápido essas bactérias, mas também vou lá no dia de campo, vou ensinar para o agricultor, vou tudo, porque não adianta eu ficar com a pesquisa no meu laboratório, ela tem que chegar ao agricultor, eu tenho que mostrar e convencer o agricultor a usar, porque pesquisa na prateleira do laboratório não vale nada. E isso que é maravilhoso da pesquisa, você descobre uma coisa, essa coisa que você descobre abre 3, 4 caminhos, tá? E hoje em dia a gente, com o conhecimento que a gente obteve, e que se consolidou, porque afinal de contas são aí 4, 5 décadas de pesquisa, a gente consegue fazer as coisas muito mais rápido porque a gente já descobriu várias maneiras de fazer pesquisa mais rápido. E daqui para frente, com as ferramentas que estão surgindo, como edição gênica e tal, nossa, acho que o processo vai ser ainda mais acelerado. Então isso é uma coisa super positiva. Eu acho que e a gente está descobrindo que os micro-organismos podem ser muito mais do que a gente achava, pode ter múltiplas funções, então a gente pode usar um mesmo micro-organismo que vai ajudar na absorção de fósforo, na fixação de nitrogênio, em aumentar a tolerância das plantas a estresse e até em controle biológico. Hoje a gente está à procura disso, micro-organismos com múltiplas funções.
Então, eu acho assim que está entrando muito positivo. O que nós tivemos? Tem coisas, às vezes, ruins que acontecem, mas que sempre abrem possibilidades. E uma coisa muito ruim que aconteceu foi a pandemia e a guerra da Ucrânia com a Rússia. As pessoas ficaram realmente em pânico, porque o Brasil é um absurdo, mas importa 85% dos fertilizantes que usa. Nós, um país agrícola, importando 85%. Muitas pessoas ficaram em pânico e acharam, né? E de fato, se não tivesse, não iam conseguir produzir. Mas o que isso abriu de oportunidade para nós? Muitos agricultores que não acreditavam tanto em micro-organismos, ou que usavam, mas também usavam, por exemplo, o fertilizante químico junto, ou usava controle biológico, usava inseticida, fungicida, eles daí falaram, vou arriscar, porque não tem, porque está caro, e arriscaram e viram que funcionava. Então isso foi uma coisa maravilhosa, porque explodiu o uso, entendeu? Porque as pessoas viram, eu nunca tive dúvidas, porque eu sabia que funcionava, né? Mas a agricultura às vezes é desconfiado, eles testaram, viram, e a taxa de crescimento de adoção de bioinsumos está assim muito superior à dos químicos. Em países como a Europa, também Estados Unidos, Europa, também a taxa é maior do que dos químicos por outras razões, né? Por legislação, porque eles querem deixar de usar os químicos, porque as pessoas têm um nível de vida mais que querem alimentos mais saudáveis e tudo. Podia falar assim, né? Uma alusão de que essas bactérias ficam no solo, que o solo é o limite, né? Conforme eu falei, a gente está descobrindo muitas possibilidades de... eu acho que todas as soluções do futuro vão estar em micro-organismos, em biológicos, porque realmente o conhecimento nosso e a taxa de obtenção de novos conhecimentos com os químicos está muito baixa. É muito difícil você descobrir uma nova molécula, você sintetizar essa nova molécula ali, ao passo que nos micro-organismos, pensa bem assim, os micro-organismos do solo, a gente acha que só tem conhecimento de cerca de 1% deles. Então, nós temos 99% aí de possibilidades enormes e incríveis que podem ajudar a gente a alavancar a nossa agricultura. Olha, fica difícil porque está muito instável politicamente. Nós, por exemplo, nós tínhamos vários projetos e intenções de colaboração com os Estados Unidos, né, que agora todos foram suspensos, né, porque todos tinham a palavra sustentabilidade, diminuição de gases de efeito estufa. Então, desse lado foi paralisado. Por outro lado, há algumas surpresas, sabe? Por exemplo, eu, durante a pandemia, não viajei para o exterior, congresso, essas coisas, mas no ano passado eu aceitei, né, pela primeira vez. Falei, não, agora está na hora de viajar. Fui a um congresso em Viena e fui para falar dos bioinsumos no Brasil. E não adianta, eu trabalho com soja, vou falar principalmente do meu trabalho, mas fui preparada, porque soja na Europa tem aquela visão péssima de destruição da Amazônia e tal. Então, já fui preparada, assim, falei, ai meu Deus, né? Justo a minha volta ao mundo científico internacional de congresso, vou ter que aguentar aquelas coisas, né? Que está na Amazônia e tal. Só isso, né? Mas sabe que foi uma surpresa, eu fui tão procurada e acabei virando assim a mais procurada e todo mundo queria, por quê? Na Europa está uma grande demanda por substituir a carne por proteína vegetal e a soja é top em proteína vegetal. Então todo mundo, não, queremos saber como é que é aí o bioinsumo com a soja, porque o caso super bem sucedido do Brasil e tal. Então vários desses laboratórios, tinha gente lá de toda a Europa, voltando me procuraram, então fazendo parceria incrível, né? Justamente para a soja que eles tanto falam. E daí é bom porque a gente mostra assim
o lado que não é muito divulgado. Por exemplo, 73% dos agricultores que cultivam soja no Brasil, um levantamento recente da Embrapa lá mostrou, 73% são agricultores com menos de 50 hectares. Tá? Tudo bem, eles podem não ser os principais responsáveis por grandes exportações, mas e no Paraná é bem típico isso. Todos os agricultores praticamente que eu atendo no Paraná são pequenos agricultores. Um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho é um que a gente está aí conduzindo agora, acho que o 7º ano, sobre coinoculação da soja com agricultores com menos de 50 hectares, entendeu? E o que é importante? Por exemplo, quando a gente fez um balanço de 5 anos desses trabalhos de campo, explicar, plantar as unidades de demonstração, fazer o agricultor contar os nódulos, ver as diferenças entre planta que tinha bactéria e não tinha, muito importante para eles. A gente analisou e viu que, em média, desses 5 anos, eles tinham um lucro por safra de $111 por hectare, o que para eles é muito, muito importante. E sabe, às vezes as pessoas falam assim, soja, soja, soja. Eu falo, assim como eu chego para o agricultor e tenho que falar que ele vai produzir igual ou mais, não adianta eu chegar para um pequeno agricultor e falar, não vamos plantar soja, vamos plantar aí adubo verde. Ele aceita plantar o adubo verde, mas ele tem que plantar a soja, porque a soja é a cultura que dá o dinheiro para ele, sabe? Daí ele vai plantar as coisas que ele vai ter lá, subsistência, vai para a família e até aceita fazer um adubo verde, mas ele tem, e nós não podemos tirar isso dele, o direito que ele tem a ter uma renda, porque é muito fácil para as pessoas na cidade, né? Achar que o agricultor não pode plantar isso, não pode plantar aquilo, né? Mas ele não vai, ele nem sabe, na verdade, que essa soja, na verdade, ele come frango todo dia, um porquinho ali, e não sabe que frango e porco é soja, entendeu? Eles não têm essa ideia. Então, eu acho que está faltando um pouco de divulgação para as pessoas da cidade, que são a grande maioria hoje da população, agora até saiu que até aumentou, brasileira vive nas cidades, a ter um maior conhecimento das necessidades e respeitar o agricultor, o que ele precisa, principalmente os pequenos agricultores, né? Que ele não consegue viver só plantando chuchu, melancia, abobrinha, ele precisa de um dinheiro no bolso e esse dinheiro vem da soja e do milho em geral. Muito na minha carreira, maior frustração que um cientista pode ter é ele saber, ter o conhecimento, saber como fazer, saber que pode contribuir e não ter o dinheiro para aquilo. É muito frustrante. Eu, por exemplo, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa. Por exemplo, eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos e lá era assim, impressionante que tinha dinheiro, não faltava nada, eu avançava. E daí, quando deu o final do 3º ano, eu tinha pedido afastamento sem vencimento da Embrapa, daí eu tinha que decidir e eles queriam que eu ficasse lá. E eu pensei e falei, não, eu jamais pensei em morar nos Estados Unidos. Eu estava lá porque eu queria aprender, sabe? Porque eu estava achando fantástico fazer pesquisa, eu tinha dinheiro para isso e tudo. Mas eu sabia que um pouquinho que eu fizesse aqui no Brasil ia ter um impacto enorme. E sentia a obrigação também de retornar, sabe? Porque eu nunca poderia... Minha família não tinha posses, então eu jamais poderia ter feito uma universidade, mestrado, doutorado de qualidade se não fosse público. Então eu tive acesso a ensino público de alta qualidade, então eu me sentia, me sinto até hoje na obrigação de dar esse retorno, mas é uma obrigação muito prazerosa, sabe? Porque a gente realmente vê a diferença, o impacto que a gente faz, o agricultor melhorando a renda dele, porque abaixa os custos, a gente sabendo que está fazendo bem para o ambiente,
mas é muito triste você saber fazer e não ter dinheiro para fazer. Então, no Brasil, investimento é assim, você começa uma coisa, daí não tem mais, você não pode terminar, você para no meio, é horrível. E eu falo uma frase que as pessoas riem, mas eu falo a pura verdade. A gente não faz pesquisa no Brasil, a gente faz milagre. Porque fazer o que a gente faz com o dinheiro que eles dão pra gente, olha, não tem país no mundo que consiga isso. Quando eu falo que a gente tem para fazer pesquisa, os pesquisadores de fora não acreditam. Agricultura tropical, né? E que é onde a maior parte da agricultura está acontecendo, né? Então eu acho o expertise que a gente tem em agricultura tropical, que é totalmente diferente da agricultura das regiões temperadas, nós somos os líderes. E é impressionante assim que realmente até essas respostas aos micro-organismos e tudo são totalmente diferentes, porque a gente tem que achar aqueles que são adaptados aos nossos solos, ao nosso clima, às plantas que nós cultivamos aqui. Então, tipo, às vezes tem micro-organismos de grande sucesso, por exemplo, um caso típico foi de uma bactéria muito boa do Canadá, que fez grande sucesso lá, a gente trouxe aqui, não fazia sucesso, e a gente não entendia porque realmente no laboratório o processo microbiano de fósforo era confirmado, era muito bom, mas daí a gente foi num local muito frio lá do Paraná e deu resposta, daí que a gente viu, entendeu? É claro, como não pensamos nisso antes? Ela era do Canadá, adaptada ao frio, não é uma bactéria tropical. Então nós somos e temos que continuar líderes, né, em pesquisa para os trópicos.